Bom dia. Então, na aula de hoje, nós vamos continuar o módulo 2, ou módulo 1, desculpa, na segunda aula, né, de estrutura de dados. Vamos falar sobre o que é TAD. É um conceito simples, na verdade, é um mapeamento do que vocês já tiveram no semestre passado. Vocês apenas vão chamar o que vocês chamavam de classe, né, dentro de estrutura de dados, de um novo nome, que seria, que a gente chama vulgarmente de TAD. Tá? Então, por favor, Bruno, comece lendo o primeiro tópico. Como? Nós comentamos na aula passada que toda estrutura de dados ela tem duas características. Primeiro, ela guarda um conjunto de dados, mas além de guardar um conjunto de dados, Davi, ela também tem operações que manipulam esses dados. Não é somente guardar um conjunto de dados para ser uma estrutura. Eu tenho que guardar os dados e ter operações que manipulam esses dados. Aí sim eu tenho uma estrutura. Tá? Foi isso que o Bruno acabou de relembrar da aula passada. Davi, segundo tópico, essas... Tá? Você leu certo, só podem, porque a concordância aqui está errada, depois vai ajeitar, realmente só podem. Tá? Ou seja, porque as ações caracterizam o comportamento da estrutura. Se você parar para pensar numa fila, quais são as operações que eu tenho numa fila? A pessoa entra, ou qualquer coisa entra no final, isso é retirado aonde? No começo, concorda? Então o primeiro que chegou é o primeiro que é atendido, o segundo que chegou, o segundo a ser atendido. Então eu tenho exatamente essas operações. Eu insiro sempre ao final, William, e tiro no começo. Só isso, eu não posso chegar numa fila e tirar alguém do meio. Não posso. Está numa fila, né, bancária, qualquer canto, você está lá. Se eu cheguei atrasado, você é um dos últimos a ser atendido. Se eu cheguei primeiro, você é um dos primeiros a ser atendido. Então, essas são operações que caracterizam uma fila, que é uma estrutura de dados. Então, a estrutura de dados sempre vai ter dados e operações, e as operações vão definir o comportamento, né? Ou seja, como esses dados que estão guardados serão manipulados. Tá? E é exatamente isso que vai diferenciar um do outro. O que diferencia uma lista de uma fila, de uma pilha, de uma árvore? A forma com que os dados são manipulados, essas operações que inserem e retiram elementos dessa estrutura. Tá? Isso que vai ser a diferença de um para o outro, tá bom? Ariel, próximo tópico, esses conjuntos de operação. A gente viu o conceito de interface semestre passado, né, quando a gente falou de encapsulamento, aquela história dos métodos que estão disponíveis públicos, né, para serem chamados por outros objetos. Nós chamamos então de interface. E aqui é só lembrando que os métodos públicos, né, da estrutura de dados que você vai ter, por exemplo, o enfileirar e o desenfileirar, ou seja, colocar, né, no final da fila e remover do início da fila, são métodos públicos que vão compor a interface, né, da classe que vai representar a tua fila. Tá ok? Entidade, objeto, é a mesma coisa. Tá? Ele está falando só que dizendo o seguinte, que a entidade aqui é a estrutura de dados. Ou seja, aqui eu estou dizendo o seguinte, que o conjunto de operações, que é chamado de interface, ele é exportado, é disponibilizado pelo objeto, pela fila, pela lista, é só isso que eu estou dizendo aqui. É só um nome bonito. Tá? Essa exportação possibilita da estrutura de dados a resolução de problemas, ou seja, como a gente comentou aqui, vocês vão aprender a criar uma fila para você usar no seu programa. Vocês vão aprender a criar uma pilha para usar em qualquer programa que você quiser. Então, ou seja, você vai criar uma estrutura de dados e uma vez ela pronta, Otacílio, eu posso reutilizar em qualquer programa. As operações vão estar lá disponíveis, eu só vou chamando quando eu precisar. Tá bom? E o programa principal utiliza a estrutura de dados de forma complementar, através de operações definidas na interface. Ou seja, vocês vão sair um pouco do foco do programa principal e vão trabalhar no foco de suporte. Por exemplo, no caso do Gênios, que é o trabalho que você já deve ter lido lá, que depois a gente vai explicar ainda, mas o Gênios, né, que é o Simon, né, lá em inglês, o que é que ele faz? Ele é uma fila de cores, né, de botões. Então, piscou o vermelho, o amarelo e o verde. Então, eu tenho que pressionar o vermelho, o amarelo e o verde, nessa sequência. Então, querendo ou não, eu vou ter operações que vão verificar. Cada vez que eu pressionar, ele vai tirar o último elemento da fila e vai olhar. O último elemento que eu tirei aqui é o botão que ele pressionou? Se for, continua. Se não, já mostra um erro, o jogador perdeu.
Então vocês vão estar, ou seja, a fila é um auxiliar. Que a lógica mesmo do jogo qual é? É saber se a cor que ele pressionou era para ser a próxima cor. Se ele, por exemplo, se eu esperava vermelho, se ele pressionou vermelho. E essa é que é a lógica do programa, você já sabe fazer isso. Tanto é que, por exemplo, o Bruno já fez exatamente essa lógica do trabalho. Agora, a estrutura de dados ela vai dar o suporte para quê? Para guardar o conjunto de elementos. Que é exatamente o que vai guardar a questão da... que vai guardar a questão dos dados, né, dos botões, para daí eu ir verificando. Tá, exatamente isso. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Ariel, tranquilo? Ok? Diga. Pode mandar. Vocês vão criar. Exatamente o que vocês vão aprender aqui ao longo do semestre. Vocês vão aprender a criar. Assim, na verdade, é como eu comentei nas aulas passadas. Elas existem prontas nas linguagens de programação, C++, Java, etc. Só que como elas já vêm prontas, você não tem o poder de alterá-las. No sentido assim, você pode até estender, né, usar a herança e aumentar. Você não consegue diminuir. Você não consegue, não. Por exemplo, você tem uma fila lá do Java, aí tem lá 20 métodos, mas só vai precisar de 2. Aí se tu usar, né, do Java, tu vai ter 20 métodos ocupando espaço de memória, entendeu? Tem que trabalhar com o nome em inglês, né, porque os nomes dos métodos são tudo em inglês, é pop, push, pop, push, ou kiwi, né, que é enfileirar, e the kiwi, que é desenfileirar. Então, você tem essas complicações. Claro que você pode usar a que tiver já pronta, mas a questão é, será que é melhor usar uma estrutura genérica ou usar uma que tu montou para resolver aquele problema específico? Entendeu? É por isso que vocês estão fazendo essa cadeira, para você aprender a montar a sua estrutura de dados, e aí dependendo do problema de chegar, não, mas é melhor eu criar a minha estrutura, porque fica mais leve, fica mais rápido, eu compreendo melhor o que está sendo feito, e não deixo, porque essas bibliotecas são caixa escura, né, caixa preta, você não sabe como funciona, você pode até olhar, mas você não vai, como é que diz, mudar esse funcionamento. Aqui não, aqui você monta do jeito que você achar melhor, é por isso que a gente vai estar montando essas estruturas, a gente vai estar criando mesmo, tá bom? Tá? E como eu estava comentando, exatamente são essas, né, as estruturas de dados são usadas para fornecer dados para o programa principal. Tá bom? E aí é que vem a definição de TAD. Por favor, Carniça. Thiago, desculpe. Falei série C, tal, desculpe. Tá? Tipo abstrato de dado, para entender, é só entender o seguinte. É fácil. Olha para cá, todo mundo. Quando você usava int, float, double, char, bool, né, lá do seu boolean, se for do Java, você estava usando o que nós chamamos de tipos primitivos de dados. Por quê? Pense numa variável inteira. Ela tem algum outro valor que não seja um número inteiro? Não. É só um valor primitivo, bruto, indivisível, atômico. Se eu pegar, por exemplo, um float, é só um número com a casa decimal e a parte, né, a mantissa, né, enfim, a mantissa, o ponto e a parte, né, complementar, né, as decimais. Eu tenho como dividir isso? Não, é só um número mesmo. Agora, pense num nome. Por exemplo, Davi. Eu posso dividir o nome Davi? Posso. Tirar o D, depois o A, depois o V, depois o I. Cada um desses, o D, o A, o V e o I, são caracteres, que é o char. Char é um tipo primitivo. Só que na hora que eu junto para formar a palavra, eu estou formando um conjunto de dados primitivos, concorda? Que no caso, um conjunto de 4 caracteres. Então, não é um tipo primitivo, porque ele pode ser dividido. Quando é um tipo primitivo, você está criando, então, o quê? Um tipo abstrato. String, então, não é um tipo de dado primitivo. Por quê? Porque eu posso pegar os caracteres da string e tirar, dividir, subdividir. E aí, por exemplo, para quem já programa Java ou para quem já estudou Java, deve ter percebido que quando eu vou criar uma variável int ou um atributo lá na classe int, o int é minúsculo, o float é minúsculo, o double é minúsculo. Agora, quando eu vou usar string, maiúsculo, porque o string, na verdade, é um TAD, é um tipo abstrato de dado. Outro exemplo, imagina que eu estou criando uma classe que representa uma turma aqui, estrutura de dados. Eu vou ter string, nome, int, código, né, da turma, e aí eu tenho o seguinte, ó, eu tenho um atributo chamado alunos. Alunos, que são os alunos da turma.
Esses alunos, como eu tenho mais de um aluno, ele não vai ser um atributo normal, vai ser um vetor. Lembra do semestre passado? Vai ser um vetor. Agora, qual é o tipo de dado desse aluno? Eu vou guardar o que dentro desse vetor? Foi uma pergunta, vocês podem responder. Eu vou guardar o quê? Alunos. Eu vou guardar, então, na verdade, o quê? Objetos de uma outra classe. Lembra que a gente viu? Chama-se o quê? Associação. Lembra que a gente viu essa questão? Então, você está criando, né, você vai ter um atributo na turma que, na verdade, vai ser o quê? Um conjunto de alunos. Só que cada aluno, ele é o quê? Ele é matrícula, nome, endereço, cidade, estado, etc. Então, o aluno é um TAD. Ou seja, na verdade, no semestre passado, vocês tinham o quê? Duas classes, e aí você fazia uma associação, ou uma agregação, ou uma composição, né, exatamente de uma chamando a outra, concorda? E isso, em estrutura de dados, você está dizendo que o tipo de dado é o TAD. Então, por exemplo, você fazia lá assim, né, no C ou no Java, você fazia assim, eu vou ter assim, ó, aluno X e o coxinha, por exemplo, 30 alunos. Pronto. Então, o que é que você... E aqui antes, por exemplo, você tem assim, int código. Pronto. Código é o nome do atributo. Int é o quê? O tipo de dado. X é o nome do atributo. E aluno é o quê? O tipo de dado. Só que a pergunta é, esse tipo de dado não pode ser subdividido, porque dentro dele, cada elemento não vai ser um valor bruto. Vai ser o quê? Matrícula, nome, endereço, etc. Ou seja, é um tipo composto, também conhecido como tipo composto de dado. É um tipo abstrato, é um tipo composto de dado. Porque, na verdade, é um tipo, que aqui sempre que vem antes o nome da variável, não é o tipo de dado. Só que não é um tipo primitivo, é um tipo composto por outros tipos. Tá? Isso aí, eu entendi, é um vetor de classe. É um vetor de objetos de uma classe. É um vetor de objetos de que classe? Aluno. E aí o que acontece? Aí se eu pegar aqui ó, eu tenho 3 objetos da classe aluno. Se eu pegar um objeto desse e ampliar, eu vou ter o quê? Matrícula desse aluno, nome desse aluno, ou seja, é um dado composto. É um TAD. Exatamente, Então, exatamente, você não sabia o termo, é isso mesmo, pronto. Então, então só vai mudar a nomenclatura. É por isso que, apesar dos imprevistos que aconteceram, mas a aula de hoje é relativamente rápida. Porque você já vem de associação, já vem de agregação que a gente viu semestre passado. Você agora só está entendendo o seguinte, que o nome técnico, para quando o tipo de dado de um atributo de uma classe é outra classe, a gente diz que é uma associação, continua sendo associação. Só que o tipo de dado desse atributo, nós dizemos que é um tipo abstrato, que é um TAD. Pronto, só isso. Somente é isso. Continua as mesmas regras, associa, a classe tem que estar criada antes, você pode acessar usando a hierarquia de pontos, tudo igual. Apenas agora eu estou dando o nome. Porque antes você dizia o quê? Int é o tipo de dado. Aí você dizia o quê no semestre passado? Aluno, eu quero dizer na verdade que vai ser objeto de uma classe, só que aí você tem um nome bonito. Você está usando um tipo abstrato. Aí não um tipo primitivo. Só isso, Otacílio, alguma dúvida? Tranquilo? Pode perguntar. Randall. Pode perguntar. A hora é essa. Nenhuma dúvida? Esqueceu? Então, quando lembrar, você levanta o braço. Davi, tranquilo? Entendi? Presta atenção. Tranquilo? Larga o Facebook aí, não adianta a gente dar essas coisas de carnaval, não. Entendeu? Que isso não dá certo, não. Se sair de carnaval, vai estudar, que é um negócio. Tá? Provavelmente que está aí... Sim, diga, lembrou. Sim. Na verdade, vocês estão vendo... que toda vez que eu fizer uma associação, o que no Java e no C é uma classe, para a estrutura de dados é o quê? Um TAD. Só isso. Só isso. Tá? Oi? Exatamente, você só chamava de classe, mas agora dentro da estrutura de dados chama de TAD. Só isso. Tá ok? Então, por exemplo, se eu tenho uma lista de alunos, o aluno que você acabou de falar é o tipo de dado que a lista vai guardar. Só que esse tipo de dado não é um valor primitivo, é um conjunto de valores. Por isso é um TAD. Pronto. Que é por isso também que você pode ouvir alguns livros ou alguém falar tipo composto de dado, é a mesma coisa.
Tá? Só que os livros usam mais TAD. Tá ok? Isso, é isso mesmo. Que a gente abrevia nos primeiros semestres, para não confundir a cabeça de vocês, a gente abrevia dizendo que é só o quê? Um tipo de dado. Mas hoje, você já sabe que o char, o int, o double, tudo que você usava antes, são o quê? Tipos primitivos de dados. É isso mesmo. No Java e no C é moleza. Porque sempre começa o quê? Com a letra minúscula. Sempre começa com a letra minúscula. Tá? Sempre começa com a letra minúscula. Então, por isso que, por exemplo, quem já está estudando Java, ou quem já vem sabendo Java, viu lá que o string é sempre o quê? Um S maiúsculo. Porque uma boa prática, lembra que eu comentei semestre passado? Que toda classe que você criar, a primeira letra da classe é o quê? Com a letra maiúscula. Então, string para o Java é uma classe. Só que é uma classe que é composta de elementos do tipo o quê? Char. É um vetor de char. Então, é um tipo abstrato de dado. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Foi claro? Deu para entender? Então, hoje você entende que, na verdade, string, um texto, não é uma variável. Não, assim, desculpa, não é primitivo. Na verdade, já é um conjunto. Por isso que você também pode ter lido no livro o termo cadeia de caracteres. Cadeia é a mesma coisa que lista. E pense comigo, um nome, por exemplo, pegar aqui Edson, chegou agora, Edson. Então, Edson, na verdade, esse nome Edson não é um valor primitivo. São 5 valores primitivos que, combinados, estão formando uma nova informação. É o E, o D, o S, o O e o N. Tá? São 5 chás. Chá é primitivo. Uma letra, você não divide uma letra em 2 ou 3 partes. Agora, um nome, um string, você consegue dividir em 2, 3 partes. Então, isso é um TAD. Oi? Exatamente. Tudo que é composto por vários caracteres, como aquelas caixas de texto, mensagem box, essas coisas, é tudo TAD. É porque o Java é 100% orientado ao objeto. Tá? Realmente, tudo no Java é classe. Então os TADs, aí é onde entra a questão. No C++, você implementa os TADs usando structs, que a gente não vai ver aqui, porque o foco aqui da cadeira é Java, mas fica a dica para você já estudar, structs. Que o C vem do C++, você implementa estrutura de dados usando struct. Mas o Java não tem struct, porque tudo para o Java é classe. Então, para o Java e para a gente aqui, quando a gente chamar o nome de uma classe aqui antes de um atributo, você entende que aqui é o tipo abstrato de dado desse atributo. Então, o X, ele não é inteiro, ele não é float, ele é o quê? Aluno. E aluno é o quê? Um TAD. Só isso. Tá ok? Pode perguntar. Tranquilo? Foi claro? Pode também. Não, aí como tem os dois, você pode implementar com os dois. Mas existe uma diferença conceitual. Porque um objeto do mundo real é composto de vários dados, vários atributos. E alguns deles podem ser estruturas. Então, por isso que o C++ tem o struct e o class. Entendeu? Para você segmentar bem direitinho mesmo que é isso. Para dizer, não, estrutura é uma coisa e classe é outra. Porque, na verdade, o objeto, classe, né, consequentemente objeto, é um conceito mais, vamos dizer assim, mais filosófico mesmo, mais representativo do mundo real. Estrutura é só uma organização específica de dados. Então, o struct é mais limitado só o conceito. A implementação não muda. Então, tudo que vocês aprenderam com class, você só troca no começo pela palavra struct. Pronto, o resto tudo é igual. Exatamente. Não, eu posso até ter outros structs ou até outras classes, não é problema. Mas a questão é só a finalidade. Quando a gente fala de uma classe, estamos falando de um conjunto de objetos que existe no mundo real. Só que esses objetos podem ser compostos de estruturas. Essas estruturas aí são os structs. Tá? Então seria mais ou menos nessa linha. Por exemplo, um corpo humano, eu tenho a classe ser humano. Então, é uma classe dentro dos objetos. Você, são todos os objetos da classe ser humano. Só que eu tenho uma estrutura óssea. Concorda? Não é uma classe esqueleto. É uma organização especial dos objetos esqueleto que compõem o objeto ser humano. Então, é melhor usar struct nesse caso. Tá? Para o C, C++. Para o Java não tem essa diferença. Tudo é classe. Oi? Não,
É só isso que eu estou comentando. É quando você quer de uso nenhuma. Você está falando de programação, de código nenhum. Você só troca a palavra no começo. Lá no C, no C++, no caso, a gente escreve o quê? Class X, não era? E aí como ela colocava os atributos, private, public, aquele negócio todo. Você só troca isso aqui por struct. Pronto. O resto tudo funciona igual, tudo. Abre e fecha a chave, public, private, protected, tudo igual. Tudo igual, tudo. Tá? Só o nome. Tá? Mas não tem método dele, não. Tem. Claro que tem. Você implementa os métodos que vão manipular esses dados. Não, você pode colocar método lá dentro. Que na verdade é para struct, não é método, é função. Mas é a mesma coisa. Tá ok? Pode dizer que o meu tempo está esgotado aqui, mas tudo bem. Claro, diz aí. É um tipo abstrato de dado. Porque uma string é uma composição de vários tipos primitivos, de vários dados, no caso char. Não, a classe a qual o objeto pertence é o tipo abstrato daquele objeto. Tá? Que vai representar o objeto, é isso mesmo. Tá ok? Bruno, assim, pode dizer. Por exemplo, outro exemplo de TAD. Se eu pegar... Pronto, eu tô num jogo de RPG, aqueles RPG online, MMORPG. Aí eu vou criar meu personagem, né? Criar o personagem Edson. Aí lá o personagem que eu escolho uma classe, né? Lá a gente chama de classe. Mas na verdade, para o computador, tu tá criando o quê? Tu tá criando um personagem e essa variável, esse objeto, personagem, tem um tipo, concorda? Por exemplo, é cavaleiro, é ladrão, é mago, etc. Mas é uma classe, a gente chama de classe, concorda? Mas para a estrutura de dados, isso seria o quê? O TAD dele. Então, por exemplo, eu criei Edson, lá no programa eu coloquei Edson, ele vai ser, por exemplo, mage, né? Mago, pronto. Então, o que acontece? O nome do objeto é Edson. Qual o tipo de dado desse objeto? Mage. Que é a classe, ou seja, classe e TAD são a mesma coisa na visão do Java. Apenas é porque o TAD é usado quando a gente fala o quê? De estrutura de dados. Quando vocês forem programar, é classe. Só isso. Tá ok? Ficou para perguntar. Pronto. Porque é string, concorda? Agora, por exemplo, o level. O level é tipo primitivo. Pronto. Por quê? Porque é só um inteiro. Pronto. É isso mesmo, pronto, você entendeu. Qualquer coisa que é composto por mais de um valor e que tenha ou não operações que manipulam, mas geralmente tem operações, por exemplo, string. String não tem operação substring, não tem operação replace, não tem operação trim, então tem um bocado de método para tu mexer na string. Aquelas operações são as operações que manipulam a estrutura de dados string. Por isso que é uma estrutura de dados. Porque lembra que eu comentei, a estrutura de dados tem que ter os dados, que é o texto, e tem que ter operações que manipulam os dados. Substring, replace, né, append, que são operações que mexem com a string. Sim, o vector é um tipo abstrato de dado. Toda biblioteca é um TAD. Exato, porque... para converter, para converter qualquer... tá certo? Porque o C++, claro, é bem superior, tá certo? Então, realmente tem diferença, porque aí nesse do C++ eu implemento um bocado de método que permite eu manipular realmente esse... É uma estrutura de dados. Agora, no C++, eu tenho um problema só de identificação que o Java não tem. Vector, string, no C++ é minúsculo. No Java, para evitar essa confusão, sempre a primeira letra é o quê? Maiúscula. Então, por isso que o string lá do Java vai ter uma excisão maiúscula. String. Para dizer o que? Eu sei que é uma classe. Eu já sei que é uma classe. Mas aí eu penso, mas essa classe eu estou dizendo o tipo de dado de uma variável. Então, ele é um TAD. Pronto, só isso. Tá ok? Do C++ é um TAD, é um tipo abstrato. No caso do C++, ele é implementado como uma classe, na verdade. Tá? Se você clicar, no caso, quem está com o Visual Studio, né, clicar com o botão direito e go to definition, tu vê a definição da classe vector todinha. Tá? De uma certa forma, é uma estrutura de dados e, consequentemente, representa um TAD. É isso mesmo. Que é uma classe. Na implementação nos computadores é uma classe. Tá ok? É isso mesmo. Pronto, vocês entenderam. Tá? Esse era o objetivo da aula de hoje. Tá ok, alguma dúvida, alguma pergunta? Até aqui? Nenhuma? É porque o struct surgiu primeiro.
Na época que no C, na época que a programação era só estruturada. Era só programação procedural. Aí não tinha método, existia class no C. Aí quando surgiu o class pro C++, para evitar as pessoas chamarem de struct, na verdade chamar do nome certo que é classe, aí criou-se o class, só por isso. Entendeu? E como o struct já existia, eles não iam tirar o struct, porque senão ia dar problema nos programas legados. Então manteve o struct e fizeram um upgrade a nível semântico, só de uso, significado, para a classe, só isso. Tá ok? Mas a programação é a mesma. Tudo que vocês aprenderam com class, vocês podem fazer com struct. Tudo que aprenderam com struct, você pode fazer com class. Pode testar, você vai ver que funciona perfeito. Tá impecável. Time's up. Tá? Então, alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Deixa eu ver aqui só se tem aqui Tá? Então aqui é só o seguinte, aqui é só explicando, ó, que o tipo abstrato de dado, ele vai ter o dado e vai ter as operações, e algumas delas são públicas, né? Que é a interface. Tá ok? Só essa questão. E eu comentei já a diferença de tipo de dado e tipo abstrato de dado. O tipo de dado aqui é o tipo primitivo, enquanto o abstrato é o tipo que vocês agora já conhecem. Tá? Eu vou soltar esse slide, próxima aula eu volto para ele, mas só para mostrar o código. Ó. Tá? Que é aqui, ó. Então eu tenho a classe empregado, tá vendo? Ó? Eu tenho a classe empregado. Classe normal, ó. Matrícula, nome, já estou usando string, mas aqui o exemplo do TAD não é com string. O exemplo do TAD é com empregado. Ó. Então eu tenho uma classe empregado, onde eu tenho dados e operações que manipulam esses dados, concordo? Sim ou não? Pronto, aí ó. Agora, ó, eu crio, então, ó, um objeto que tem um tipo de dado. Concorda? Para o programa Java, isso aqui é como se fosse o quê? Uma variável. Variável só que essa variável na verdade, é um objeto de uma classe, concorda? Para a estrutura de dados, é uma variável e o tipo de dado dela é um tipo abstrato, que no caso é empregado. Só muda a nomenclatura, mas a programação é a mesma. Tá? A mesma. Tá bom? Vocês me perdoem, eu vou ter que encerrar a gravação, mas na próxima aula eu volto para cá, a gente vê melhor o exemplo na quinta-feira e já faz algum exercício. Tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Mais sobre o assunto, pode perguntar. Pode perguntar, diga aí. É porque aqui não está com visibilidade, então tudo é público por padrão. Então podemos usar, por exemplo, a interface mesmo que eu ensino no módulo 2. Pois é, não, é o que é público. Não, mas a interface como a interface. Ah, não, que é do Java. Ah, não, aí é outra história, eu explico melhor na próxima aula. Não, porque no caso da interface do Java, a implementação de interface é para garantir que todos os métodos que você implementar vão ter sempre, ou que todas as classes que você implementar, que você chamar aquela interface, você não vai esquecer nenhum método. Ele é tipo como se fosse uma classe abstrata, mas que ele não... Só que você consegue reaproveitar sem herança. Você consegue reaproveitar sem herança. Pronto, essa é a sacada. Só isso. Tá? Então, tá certo? A próxima aula eu continuo desse slide aqui. Ó. A gente vai falar só a diferença, relembrar a diferença de tipo de dado e de tipo abstrato de dado, que a gente já comentou, só para recapitular. E a gente faz os códigos e já treina, né, o primeiro exemplozinho, que na verdade isso é só para relembrar a questão de Java no Eclipse, tá bom? Para quem porventura ainda não tiver, tá bom? Quinta-feira agora. Tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá bom? Então, obrigado, tá? Não vou ainda embora, vou só encerrar aqui a gravação rapidinho. Para você do vídeo também, hoje a aula foi mais rápida, mas isso não significa que você não tem que estudar, né? Os exercícios estão lá. Espero que você tenha assistido esse vídeo no carnaval, não na véspera da prova, né? Porque se você estiver assistindo na véspera da prova, você, ó, já era, viu? Ó, viu? Tá certo? E você, se não for nosso aluno, mas está só estudando, beleza, você está no caminho certo, mande ver. Tá? Então, um abraço para você do outro lado da telinha e tchau, até a próxima.